Até agora, porque até agora nós tínhamos conversado a respeito de um pecado que estava sendo entendido no contexto geral dele como coletivo, como toda uma nação, como todo um povo, e realmente é assim. Só que aqui no capítulo 18 de Ezequiel, ele já trata isso e trazendo a responsabilidade para a pessoa. Porque segundo o que ele nos diz, não existe, segundo o que ele nos diz, não, segundo o fato é que não existe o coletivo sem que haja individualmente pessoas ou coisas envolvidas. Então não existe o número de 1 a 10 se não tiver 1, 2, 3, 4, 5. Pode-se colocar somente 1 e 10, mas o coletivo seria o todo, o envolvimento de todos. Então, para que houvesse o pecado de uma maneira coletiva ali em Judá, ali em Jerusalém, havia a necessidade de que cada pessoa estivesse cometendo o pecado. É lógico que não todas, mas que cada pessoa estivesse ali intrínseca nessa relação e neste pecado. Então, nós precisamos entender que hoje ele vai apresentar para nós o pecado como individual. Ele vai trazer a responsabilidade a cada um de nós. Então, nós estamos hoje preparados para aceitar no nosso coração que a culpa individualmente é nossa, é do homem, é do ser humano. Então, o que acontece? O ser humano, de uma maneira geral, ele vai individualmente se afastando dessa relação com Deus e com a sua palavra, né? Então, nós precisamos atender, ou não, o alerta dado através da palavra de Deus a toda a sua criação. Nós precisamos atender ou não. Isso é feito de maneira individual, cada um de nós. Até a aula passada, então, como eu já falei para os irmãos, nós estávamos falando de nação, nós estávamos falando de povo, ou seja, coletivamente, como eu já disse para os irmãos. Mas nós precisamos parar de entender desta maneira, no contexto geral, para cada um de nós. Cada um de nós precisa aprender a enxergar um ser humano como pessoa. A alma se refere a pessoa. E nós vamos lá no texto de Hebreus 4:12, que a gente já comentou muito a respeito disso. Eu falo bastante para os irmãos que a palavra ela vai enxergar você lá dentro, ela vai ver até a divisa da sua alma e seu espírito. Então é você. É você. Então aqui Ezequiel está tornando isso pro pessoal e esquecendo um pouco o coletivo. Ele está trazendo a razão ao ser humano para que ele entenda que ele é culpado, ele tem a parcela de culpa de tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, ele vem com a sua ira sobre o povo, mas devido ao relacionamento individual. Portanto, meus amados, nós precisamos estar muito alerta. O texto de Romanos 2:7, ele esclarece a nós como é que nós devemos entender isso. Ele diz que vai vir a vida eterna àqueles que, perseverando em fazer o bem, eles procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade. E a ira, ela virá sobre a indignação dos facciosos, né? Aqueles que desobedecem à verdadeira ou à verdade da palavra de Deus e aí tocam a vida de uma maneira injusta, ou seja, através da injustiça. Mas nós vamos à leitura do texto desta noite para que nós possamos conversar a respeito. E eu peço que vocês se atentem muito com relação a algumas partes que Deus deixa claro a nós através do seu profeta. Deus ele vai deixar claro neste texto que ele não deseja a morte do ímpio. Em momento nenhum ele deseja a morte do ímpio. Mas sim que a pessoa que vive em impiedade, que ela venha a se arrepender e que ela passe por uma conversão. Já o justo, que se desviar, este morrerá. Versículo 26. Mais para frente nós vamos falar um pouco também que não desta forma, este morrerá, mas existe ainda a opção do arrependimento para ele, nós falaremos um pouco mais ali na frente. No versículo 20, ele mostra a pessoalidade, ou seja, a individualidade na relação com o pecado. E é esse texto que nós veremos hoje. Amém? Então vamos fazer a leitura da revista da Escola Bíblica. Está em Ezequiel 18, de 20 a 28. Vamos lá. No versículo 20 nos diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai,
nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, ele viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Essa é uma pergunta que não exige resposta, meus amados. Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta aos meus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Então, não depende daquilo que ele fez, depende daquilo que ele está praticando naquele momento. Na sua transgressão, com o que transgrediu, e no seu pecado, com o que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Outra pergunta que não exige resposta. Mas não são os vossos caminhos torcidos? Outra pergunta sem resposta exigida. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio na sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Assim diz a palavra de Deus lida nesta noite para cada um de nós que aqui estamos, meus amados. Que fique certo, portanto, meus queridos irmãos, que fique certo que a salvação, ela é individual. Ela depende de seus atos, pensamentos, conforme nos explicou Hebreus 4:12, que nós fizemos uma pequena abordagem no início. Que Deus não deseja a morte do ímpio, mas que ele busca salvá-lo. Ele busca salvar o ímpio e abre muitas oportunidades para o arrependimento. E que aquele que conhece a Deus e vive uma relação com ele, abandonando esta relação, este sim, corre um risco muito maior de não conseguir recuperar esta salvação. É muito difícil, porque ele já tem um conhecimento de Deus, ele já sabe aquilo tudo, então ele se acha competente o suficiente para tomar as decisões por ele, no sentido de constranger aquilo que ele aprendeu de Deus, de não permitir que aquilo afete novamente o seu coração. Então, a dificuldade mora aí, na luta da carne contra o espírito, ou seja, na luta do homem contra o próprio homem, não aceitando aquilo que ele já tinha por certo. Mas certo é, meus irmãos, que o arrependimento de coração, e que ocorra de uma forma eficaz, ele vai trazer a salvação para este também que se afastou da palavra de Deus. Agora, o que é esse arrependimento eficaz? Até que ponto nós teremos tempo de nos arrependermos de verdade? Somente Deus, para ter discernimento sobre isso. Porque a pessoa, de repente, num momento de medo, de temor, ele vai se arrepender e, de repente, daqui a pouco, novamente ele cai em pecado. Então, é Deus que consegue ver o coração do ser humano, ver o que está acontecendo lá dentro, o que se passa. Então é Deus quem vai tomar essa decisão. Nós não podemos, de forma alguma, repelir esse arrependimento, mas nós não temos o conhecimento da conversão e do arrependimento da pessoa, porque isso está intrínseco dentro do coração dele. Qualquer um que buscar, independente do seu pecado ou erro, e se arrepender verdadeiramente, ele com certeza conseguirá o perdão de Deus, se ele se arrepender de coração, verdadeiramente. O primeiro assunto, meus amados, ele fala sobre a interpretação errada do terceiro mandamento.
do terceiro mandamento. E o que mais importou para nós aqui na leitura seria o texto de Êxodo 20, no versículo 5. E na parte B, que diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nós precisamos prestar atenção nesse finalzinho, que é daqueles que me aborrecem. Então, antigamente, se tinha aquele dito popular que dizia que os pais, eles comeram uvas verdes, né? E os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, a consequência dos atos dos pais, eles cairiam sobre os filhos. Então apresenta como se fosse uma maldição hereditária, e esta palavra não existe na Bíblia no sentido de posta como acusação. Então a maldição hereditária foi uma coisa que foi imaginada pelo povo antigo, e ela persiste até agora, né? Porque de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o entendimento que nós temos, de acordo com o que nós vemos em toda a Escritura, não existe como você imputar a culpa do pai no filho. Não tem. Então nós precisamos parar de entender esta maldição hereditária que dizem, passada de pai para filho. Mas vejam, no próprio texto também, que eu falei para os irmãos prestarem atenção, daqueles que me aborrecem. Então o pai, ele ensinava ao filho as coisas que ele fazia, as coisas que ele tinha dentro dele, as coisas que ele praticava. E normalmente, naturalmente, inclusive hoje, acontece isso. Os filhos continuam na prática daquilo que eles aprenderam com o pai. A palavra de Deus, ela fala o quê? Ensina aos seus filhos, né, a andar nos passos do Senhor. E ele jamais se afastará. Então, é isso que eu quero tentar trazer para os irmãos. Nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles estejam nos caminhos de Deus. Porque qualquer vício, qualquer coisa que nós tenhamos dentro de nós acabaremos passando isso para eles. Nós acabaremos transmitindo. E se eles não forem despertos por outras pessoas e continuarem na prática do que os pais falaram, é lógico que não como maldição hereditária, mas como erro individual, isso vai progredindo, isso vai continuar e vai perpetuar na vida da família, porque o pai ensinou para o filho ensinou para o neto, e eles continuaram nesta prática. Então, meus amados, se os filhos derem sequência nos atos dos pais, com certeza eles sofrerão as mesmas consequências. Mas se os filhos se arrependerem, com certeza eles serão salvos. Portanto, nós devemos nos apartar do mal enquanto nós ainda temos tempo. Nós precisamos nos separar. Nós só precisamos e só devemos estar entre os maus para convertê-los da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos estar preparados. Não adianta nós entrarmos como desavisados num ninho de serpente e ficarmos ali esperando somente o bote ou a picada. Não é dessa forma. Para nós estarmos ali levando a palavra, para nós estarmos ali tratando as pessoas, nós precisamos realmente estar preparados. Jeremias, o texto de Jeremias, de 30 até 33, ele nos traz uma palavra profética e escatológica. Ele fala que foram dispersos porque adoraram outros deuses, porque eles seguiam como as nações gentias, ou seja, praticavam essas mesmas ações, menosprezavam as santas ordenanças de Deus, mas que haveria a restauração em Israel e em Judá, e que jamais deveriam ter o entendimento popular que mantinham de uma maldição. O texto de Jeremias deixa bem claro isso, meus amados. Então essa maldição, ela não ia mais de filhos para os pais. Não prosseguiria mais. Ezequiel 18, 2 e 3, ele nos faz assim, nos fala da seguinte maneira: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferir este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Aqui refere como provérbio, mas não é um provérbio, era um dito popular. Era uma crença, era uma coisa inventada por eles mesmos, né? O Senhor, aqui nesse texto de Ezequiel 18, 2 e 3, ele alerta para que jamais eles
toquem nesta crença novamente, para que eles jamais propaguem este conhecimento, porque isso não é de Deus, não vinha de Deus, não tinha procedência divina este ensinamento, eles tinham aquilo como dito popular. Portanto, meus amados, nós precisamos aprender de uma vez por todas. Deus, ele vê e julga individualmente o homem. É a sua relação individual que te faz filho de Deus ou que te transforma em um ímpio, te leva a ser um ímpio. Porém, as pessoas mal intencionadas ou aquelas que desconhecem a verdade de Deus e até mesmo movimentos infiltrados dentro da igreja, hoje eles ensinam essa doutrina de maldição hereditária. Quando se converte ao Senhor, você deixa de aborrecer a Deus. No texto que nós lemos aqui, ele fala daqueles que me aborrecem. Então, quando você se converte ao Senhor, você deixa de aborrecer a Deus. Você deixa de adorar outros deuses. Você deixa de se relacionar com as coisas que não vem de Deus, que não é divina, com pessoas más. Você começa a repelir essa relação, essas pessoas. E é dessa maneira que funciona. Nós não adoraremos deuses. Não adoraremos deuses. E assim nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós nos tornamos nova criatura. E tudo se faz novo em nossas vidas, né? Segundo Coríntios 5, 17 já deixa claro isso, que nós somos novas criaturas, né? O segundo assunto, ele complementa tudo isso. Ele traz ele refina tudo isso e ele reafirma a expectativa de Deus de que todo ser humano se salve, que nenhum ser humano se perca. Ou seja, ele antecipa assim ensinos e declarações do Novo Testamento. Então, Ezequiel ali, ele está trazendo esse conhecimento para todos ali, coisas que nós aprendemos hoje, nós já vivemos sabendo disso, o Novo Testamento já nos ensina. Muitas igrejas já até aplicam, comecem a ler os textos bíblicos a partir do Novo Testamento. Normalmente mandam a partir de João, mas comecem a partir do Novo Testamento. Para quê? Para se conhecendo o Novo Testamento, você poder vislumbrar aquilo que o passado nos apresenta. Então, meus amados, tudo deixa claro para nós, no versículo 20 que nós lemos hoje, que a alma que pecar, esta morrerá. E quando nós falamos de alma, nós falamos de indivíduo, nós falamos de pessoa. O versículo 21 e o versículo 27, versículo 21 e o versículo 27, ele deixa claro também que o ímpio que se converter, este será salvo. O ímpio que se converter, esse será salvo. E o 23 deixa claro que não deseja a morte de nenhum ser humano. Então, o Senhor, ele não deseja a morte de nenhum ser humano. Quando eu falo ser humano, eu já estou dizendo justo e ímpio. Ele não faz diferenciação, é nenhum ser humano. No Novo Testamento, meus irmãos, nós temos vários textos que nos trazem esclarecimentos a respeito disso. 1 Timóteo 2, 4 e 5 mostra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. E que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? E deixa claro também que existe um só Deus e somente um mediador entre os homens e Deus, ou seja, Jesus Cristo. 2 Pedro 3, no versículo 9, também, ele declara ali que ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Eu gostaria de acrescentar para os irmãos aqui, João, versículo 6, 39 e 40, que fala que é da vontade de Deus que me enviou, bem dessa forma, que me enviou, que nenhum se perca. Então eu estou martelando na mente de vocês, Deus não deseja que nenhum se perca. E aqui no texto de João 6, 39 e 40, daqueles que foram dados para Cristo, ele não quer que nenhum se perca, que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e que seja ressuscitado no último dia.
É desta maneira que nós precisamos aprender a entender estas coisas. Mas vejam, meus amados, que hoje nós aprendemos assim. Hoje nós aprendemos assim. Mas tanto os exilados quanto os que estavam em Judá e Jerusalém, eles se justificavam na ideia da maldição que vinha dos pais. Então eles achavam que eles nunca seriam destruídos, né? Então esse mau entendimento que nós já falamos do terceiro mandamento, no livro de Êxodo, no versículo 25, a parte B, e vamos juntar também com Lamentações 5:7, quando eles falam que todos os pais pecaram e já não existem mais, mas eles levariam toda essa culpa e o castigo pelas iniquidades deles estariam neles. Ou seja, Lamentações 5:7 nos apresenta dessa maneira. Eu não faço a leitura aqui, eu somente apresento o texto. Se os irmãos quiserem depois fazer a leitura, vai estar conforme na Bíblia. Então vejam, meus irmãos, que mesmo vivendo a apostasia, mesmo eles vivendo a apostasia, cometendo erros e pecados, eles não reconheciam o pecado em si, mas sim nos erros dos seus pais. Eles não reconheciam o pecado em si. E eles também, eles não criam na destruição do templo e na ira de Deus, devido à aliança entre Deus e Israel. Então eles achavam que aquela aliança tinha criado uma blindagem em torno deles. Então jamais o templo seria destruído por ser a casa de adoração a Deus, jamais o povo de Israel seria destruído porque existia essa aliança entre Deus e o povo de Israel. E Ezequiel, neste texto aqui, ele destrói todo esse imaginário fatalista deles, que eles estavam sofrendo a consequência neles daquilo que os pais fizeram, mas que Jerusalém, que o templo não seriam destruídos. Não seriam destruídos. Eles viviam ali em Judá e na Babilônia, e eles não estavam ali inteirados da responsabilidade individual que cada um deles tinha. Mas no texto de Ezequiel é apresentado a eles, deixando claro o conhecimento de toda essa responsabilidade de forma bem clara e textual, no versículo 20 do texto que nós vimos hoje. Então, eu deixo claro também que a palavra alma em hebraico, ou seja, niplesh, nós já estudamos em outras aulas sobre isso, significa a pessoa, a própria pessoa. Então, a minha alma é a minha alma. A minha alma não é a sua alma. Então, cada alma, ela responde por ela responde por si, como nós já falamos em outras aulas anteriores. Nós não podemos esquecer disso. Tem muitas coisas que eu repito bastante, e essa é uma delas. Cada um responde por seus atos. Não há como eu responsabilizar qualquer um de vocês por uma coisa que eu fiz. Agora, eu posso ser responsabilizado por coisas que vocês fizeram. Se de repente eu induzi vocês ao erro, se de repente eu expliquei errado, eu ensinei errado, o que eu falo não corrobora com a palavra de Deus, então eu estou desviando vocês. A responsabilidade será mútua e eu serei responsabilizado pelos atos de vocês. Mas nós veremos que não são apresentadas duas situações vindas como resposta. Meus amados, oráculo, para nós que somos cristãos, significa resposta de Deus. Resposta de Deus. Para nós que somos cristãos. Por quê? Porque nós pedimos ou consultamos quem? Apenas a Deus. É a Ele que nós clamamos por respostas. Já para os ímpios, não. Eles clamam a outros deuses, eles aceitam opiniões de outras religiões, outras seitas e várias outras seitas, como eu já falei, até deuses com corpo de gente e cabeça de elefante, entre tantas outras coisas, né? Nós já lemos e estudamos bastante a respeito disso também. Então, portanto, meus amados, os oráculos de Deus, eles nos apresentam como resposta que, abandonando o homem, o pecado, e se voltando a Deus, ele é perdoado. Se ele pratica a justiça e o juízo, ele viverá. Porém, se o justo
se desviar, cometendo injustiça e iniquidade, meus irmãos, será esquecida toda a justiça que ele já fez. Toda a justiça que ele já fez será esquecida e se contará apenas as injustiças e as iniquidades. Por quê? Porque ele tem o conhecimento da verdade e ele abandonou esta mesma verdade. Então nós não podemos deixar de esclarecer também que, sim, é possível o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Temporariamente ou definitivamente. Lucas 15:32 diz assim, que entretanto é preciso que nós nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então você vê que existe a opção, existe a oportunidade de você estar perdido. É por isso, meus irmãos, que é feito na nossa igreja, em todas, da grande maioria das igrejas, o apelo àquela pessoa que está afastada de Deus. Por quê? Em muitos casos, esses são libertos das dúvidas através de uma palavra de Deus. Em muitos casos, eles voltam a ter Deus como seu Salvador. Então, é feito este apelo porque existe a oportunidade também para esses que abandonaram a fé. Se eles se arrependerem, como eu já falei com os irmãos aqui, de uma forma bem profunda no seu coração e de uma forma eficaz, com certeza ele terá uma nova oportunidade, Deus vai com certeza salvá-lo. Mas o que acontece muitas vezes com o ser humano é que o ser humano é difícil de lidar com o ser humano, porque ele vai e volta, ele vem e vai. Quando ele não está próximo da igreja, ele começa a se aproximar das pessoas, ele esquece tudo aquilo, ele se afasta de uma maneira tal que ele parece que abandona tudo, e não pode ser desta maneira. Se continua dessa maneira, ele pode sim perder definitivamente esta relação dele com Deus. 2 Pedro 2, 20 e 22, diz que depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o quê? Mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eles se deixaram novamente ser vencidos. Ou seja, tornou-se aquele último estado deles pior do que o primeiro. Porque melhor seria para eles não terem tido nem contato com Deus, do que tendo esse contato e abandonarem a Deus. Depois que conhecer a Deus, você se voltar para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi aplicado, não é brincadeira, meus amados, não é brincadeira. A palavra de Deus, ela fala nesse mesmo texto de 2 Pedro, isso eu gravei bastante, que o cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Ou seja, a permanência e a continuidade no erro te mata, te afasta de Deus e te afasta de qualquer esperança da eternidade ao lado do Senhor. Ele te mata no sentido de que você não estará na presença de Deus. E quem não está na presença de Deus está morto. Existe uma pergunta que eu faço aos irmãos hoje. O que ensina a palavra de Deus que leva ao entendimento de fazer o mal? Eu acredito que nada. Existe algum contexto bíblico que nos leva ao ódio ou a fazer coisas erradas? Busca a Escritura Sagrada a formação de um mau caráter, de uma pessoa destruidora? A resposta é não, para tudo que nós falamos nesse sentido, de má formação humana. Não existe um texto na Bíblia que nos apresenta isso. Portanto, meus amados, fica claro que a responsabilidade é individual. É você resistindo à verdade divina e agindo conforme você acha certo ou conveniente. Vem através de Deus, portanto, o castigo do pecador, o castigo ao pecador e a apresentação do justo como consequência. Então nós vemos ali o castigo ao pecador e a premiação do justo. A premiação do justo.
Isso tudo, meus amados, é de suas próprias escolhas, onde Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, 5 e 6 nos alerta sobre isso. Eu já falei para os irmãos, o texto de Romanos é maravilhoso, nós precisamos ler, eu leio bastante o texto de Romanos. Romanos 2, 5 e 6, ele fala que é segundo a dureza do coração do impenitente. Né? Que aquilo tudo é acumulado contra ele mesmo. É acumulado contra ele mesmo. Isso vai para o dia da ira, o dia da revelação do justo juízo de Deus. Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Deus, ele é um juiz justo, meus amados. Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Entenda de uma vez por todas, meus amados, que nós podemos sim resistir e administrar tudo isso. Mas a palavra de Deus nos dá esta autoridade. Então nós podemos resistir a tudo isso sim. Ela nos dá autoridade, ela nos dá força. Precisa haver o confrontamento do ser contra o próprio ser. É você confrontando você. E para que isso aconteça, precisa prevalecer o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo dentro de você. Na verdade, é uma luta de você contra você. Enquanto você não se confrontar, buscando o que ensina a palavra de Deus, com a força da oração, com a força do Espírito Santo, com a força dessa relação com Deus, você terá dúvidas. E enquanto você tiver dúvidas, você não terá forças, meus amados. 1 Coríntios, ela diz assim: fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Nós temos que fugir da idolatria, nós temos que fugir da impureza. Qualquer pecado que nós pratiquemos fora do corpo é fora do corpo, mas o pecado que nós praticamos dentro do nosso corpo, a imoralidade contra o próprio corpo, destrói o templo do Espírito Santo. 2 Timóteo 2, 22 também. Nós devemos fugir das paixões da mocidade, nós precisamos resistir a tudo isso, nós temos que ter fé, temos que ter amor. O nosso coração tem que invocar o Senhor e nós temos que repelir as questões insensatas, absurdas que passam pela nossa mente, que nos são apresentadas pelos ímpios. Tiago 4, também no versículo 7 e 8, diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus. E nós temos que resistir ao diabo. Olha só, a força que nós temos, meus amados. Nós precisamos aprender a isso. Tiago 4,7, ele fala exatamente isso para nós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. É dessa maneira. Vejam, meus irmãos, que nós podemos sim resistir a tudo o que vem do maligno. Para isto basta estarmos numa contínua relação com Deus e as suas verdades. Jamais pense, meus amados, que pela sua contínua falta de sincera relação com Deus, ele te abandonou. Ele não te abandona. Ele jamais te abandonará. Ele jamais fará isso. O abandono parte de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Mas ele está ali do nosso lado. No momento que você levantar as suas mãos e clamar por ele, ele vai estar na sua presença e vai estar novamente buscando te transformar, te tratar. Para isso ele vai usar um pastor, para isso ele vai usar uma pessoa que vai conversar com você, para isso ele vai usar a Bíblia Sagrada e para isso ele vai usar a ação do Espírito Santo. Agora, o confrontamento de nós com nós mesmos precisa existir. Não existe como nós fugirmos disso. Não existe como fugirmos disso. Deus, ele é longânimo, ele é justo e ele é misericordioso. Então nós temos todo o tempo do mundo, enquanto esse tempo durar. Pode ser que ele acabe agora, daqui a 1 minuto. De repente eu estou aqui conversando com vocês e simplesmente abaixo minha cabeça. Nós já vimos isso, pastores pregando em igreja e perderem a vida naquele momento. Então, às vezes, nós não temos tempo para nada. Todos nós precisamos de humildade e busca do arrependimento, busca de comunhão com Deus. Porque tudo o que nós falamos aqui hoje sobre Israel acontece nos dias de hoje. Acontece
Agora, nós estamos vivendo isso diariamente. Vivendo isso diariamente. Às vezes nós vamos numa igreja, tem lá a libertação, a maldição hereditária, vamos quebrar a maldição hereditária, vamos quebrar isso, quebrar aquilo. Hoje nós aprendemos que Deus nos responsabiliza pessoalmente, individualmente. Quando ele se refere à alma, ele está se referindo a uma pessoa. Cada pessoa tem uma alma. Nós precisamos entender, meus amigos, meus amados, que o sentimento de abandono que você tem, às vezes, que você acha que eu estou passando por isso, aquilo, então eu estou abandonado, isso te traz dúvidas. Isso traz dúvidas. Para isso, nós precisamos estar sempre preparados. E além dos estudos, além das doutrinas que nós precisamos, nós devemos, em oração, clamar pelo socorro e força através do Espírito Santo. Mateus 26, 41 diz o quê? Que nós devemos vigiar e orar para que nós não entremos e não caiamos em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos confrontar a nossa carne em prol da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus e confrontar aquilo que muitas vezes vem dentro de nós, tentando nos forçar ou nos levar ao pecado. Portanto, só com esse confrontamento as nossas vontades pecaminosas da carne serão canceladas. Nós encontraremos, meus amados, o poder para isso em Deus. Através dele nós poderemos e iremos nos santificar e passar a viver esta verdade divina. Eu acredito que pouco eu consigo falar mais para os irmãos, então eu gostaria de falar com o pastor Gilson para ele trazer o que ele puder acrescentar, que eu tenho certeza que muita coisa virá, né? Deus abençoe a todos, eu agradeço e